Oi, pessoal! Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito atual e que está sendo muito debatido ultimamente, que é sobre a vacina contra o Covid-19. E eu quero falar para vocês por que eu escolhi me vacinar. Eu vou começar a falar de coisas que aconteceram comigo e que isso me motivou a tomar a decisão de ser vacinada. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu descobri que estava com um problema sério no coração. E o médico falou para mim, olha, se você fizer uma cirurgia, se submeter a uma cirurgia, você tem todas as chances de ser curada e de ter uma vida normal. Se você não fizer a cirurgia, você não vai viver muito tempo. E foi assim, uma decisão muito difícil para mim naquela época. Muito difícil mesmo, eu sozinha aqui em São Paulo, longe da família. E eu me senti assim completamente desolada, né? O que vai ser de mim depois dessa cirurgia? O que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que não vai dar? E foi bem nessa época que eu conheci a Jesus. E então eu resolvi entregar a minha vida nas mãos do Senhor e eu falei, Senhor, seja o que o Senhor quiser. E então eu me submeti àquela cirurgia e foi bem sucedida, foi tudo bem. Eles trocaram a minha válvula, né? A minha válvula natural por uma válvula biológica, uma válvula de animal. E então eu fiquei bem por um tempo, né? Apesar de sempre ficar aquelas sequelas, mas eu vivi bem durante 7 anos. Depois de 7 anos, a minha válvula deu problema. E então eu tive que passar por uma outra cirurgia. E dessa vez eu falei que eu não ia passar, que eu não ia sofrer tudo aquilo que eu tinha sofrido no começo. Mas não, não tinha outra opção. Eu precisava passar por essa cirurgia. E agora eu já não tinha mais assim tantas possibilidades. As possibilidades já não eram as mesmas de antes, né? Porque eu já tinha um pouco mais de idade e porque é, eu já tinha um problema, né? Então já não era tão fácil quanto antes. Mas se eu não fizesse aquela cirurgia, seria muito arriscado. Eu tinha possibilidade de viver como de não viver também. E eu resolvi me arriscar mais uma vez. Passei pela cirurgia e foi bem sucedida. E então tudo ficou bem, eu voltei normalmente à minha vida ativa, não como antes, porque já era uma segunda cirurgia, mas eu passei a minha vida, né, normal do dia a dia. Mas isso durou por 9 anos. E eu tinha falado para mim mesmo que eu não me submeteria mais a uma outra cirurgia. E então, depois de 9 anos, o médico falou: agora é tudo ou nada. Ou você passa por essa outra cirurgia, ou então você morre. Eu já não tinha mais quase nenhuma possibilidade de vida, nenhuma chance de vida. Se eu operasse, eu tinha chance de morrer. Mas se eu não operasse, aí certamente eu morreria. Foi o que os médicos falaram para mim. E eu fiquei sem opção. O que fazer? E mais uma vez Deus me iluminou, com a ajuda também da minha família que me incentivou. E então eu resolvi arriscar. E eu arrisquei. O médico falou: dessa vez, com certeza vai ser a última vez, porque agora nós colocamos uma válvula metálica muito especial, né? A outra tinha sido estrangeira, essa tinha sido brasileira, nacional, mas que era muito boa mesmo e que realmente tem sido, porque isso foi em 2000, já fazem 21 anos, né, que eu passei por essa cirurgia. E então fiquei muito feliz, eu falei, graças a Deus que agora estou livre, agora eu vou viver a minha vida para o Senhor, para minha família e tá tudo bem. Amados, mas eu não sabia que o pior ainda estava para acontecer. E então, quando foi em 2004, 2005, por aí, eu descobri que eu estava com hepatite C. Essa foi a pior fase da minha vida. Por quê? Porque a hepatite C naquela época era uma doença que estava iniciando. Não tinha, não tinha muita coisa que se falar. Eu pesquisava na internet, nos livros, em tudo que tinha que eu pudesse encontrar, não encontrava nada que falasse sobre hepatite C. A única coisa que falava era não tem cura. E o que pode acontecer é câncer ou cirrose. E então eu vi que estava muito difícil, mas eu falei, até aqui o Senhor me ajudou e Ele vai me ajudar.
E nós passamos a orar para que Deus enviasse um tratamento, uma cura, um milagre, alguma coisa. E então eu me submeti a um tratamento. Era um tratamento muito angustiante. Foram 10 meses de tratamento que eu emagreci 20 quilos na época. E foi muito dolorido, muito difícil. E aquele tratamento não era certeza, era apenas uma possibilidade que tinha. E no final de tudo isso, não deu em nada realmente. Eu continuei com o mesmo problema, o vírus cada vez mais grave, o meu fígado já estava em cirrose e foi muito difícil. Mas eu fiz a minha parte, eu me arrisquei e continuei viva. Até que em 2017, né, surgiu um novo tratamento. E era novamente um tratamento arriscado, né? Era difícil também, mas eu tinha que escolher. Ou eu me submetia a esse tratamento, ou eu ia morrendo aos poucos até morrer. E então, com muita luta também, eu resolvi, eu escolhi passar por esse tratamento. E para a honra e glória do Senhor, esse tratamento deu certo. E eu fiquei livre do vírus da hepatite C. Eu fiquei livre da hepatite C porque eu confiei em Deus e me arrisquei naquele tratamento. E então, eu já tinha uma cirrose no fígado. Mas Deus é tão bom que mesmo essa cirrose não tem impedido de eu ter uma vida normal, né? Eu levo a minha vida normal, graças a Deus. E então, amados, surgiu essa nova doença agora. Essa doença que veio para matar mesmo, para destruir. E eu fiquei com muito medo, primeiro da doença, depois com medo da vacina, e justamente porque há muitos comentários, né? As pessoas falam demais coisas que às vezes nem sabem, e vão passando de um para o outro, e vai amedrontando todo mundo. E eu estava com medo, mas eu passei a sentir segurança a partir do momento que eu busquei em Deus. E Deus me deu uma resposta que está lá em Samuel, que fala assim, olha, é eu quem faço descer a sepultura. E é eu quem tiro da sepultura. Eu quem levo a morte, eu quem tiro da morte. Então a nossa vida está nas mãos de Deus. E Deus tem nos dado essa oportunidade de nós ficarmos livres dessa doença através dessa vacina. Então, se eu tenho essa oportunidade, por que eu vou rejeitar agora? Sendo que nós estamos vendo tantas pessoas morrendo constantemente, diariamente à nossa volta. Então, naquele momento que Deus falou isso comigo, eu decidi, eu escolhi me vacinar, arriscar mais uma vez. O futuro, eu não sei como vai ser. O nosso futuro pertence a Deus. É Deus quem cuida de nós. Ele tem cuidado até aqui e vai continuar cuidando no futuro. Então, o amanhã não nos pertence. Vamos pensar no dia de hoje. E hoje a possibilidade que nós temos, a opção que nós temos, é de tomar essa vacina. Então, por isso eu escolhi tomar a vacina. Eu fui vacinada. Eu me vacinei com a Pfizer, mas todas as vacinas são iguais. O importante é se vacinar, é se precaver, é se proteger. Então, ame a si mesmo. Ame a si mesmo e ao próximo, que também corre risco se você se contaminar. É essa minha palavra que eu tenho para você hoje, que você venha confiar em Deus. Venha confiar nas autoridades, naquilo que Deus tem colocado no coração das pessoas, da sabedoria que Deus tem dado para essas pessoas para estar fazendo o melhor. E se não for o melhor, amados, consequências virão, mas Deus nos livrará dessas consequências, dessas sequelas. Então, que Deus possa estar te abençoando, te iluminando, para que você venha tomar a melhor decisão. Um beijo, fiquem com Deus.